Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Com muita alegria daremos início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que Deus está conosco e que Ele nos dará o conhecimento para que possamos, no domingo, estar aplicando as nossas aulas. Estamos felizes, pois estamos começando mais um trimestre para a honra e glória do nosso Deus, com o tema da revista de jovens, tá? Gostaria de apresentá-la. Novos tempos, novos desafios. No trimestre passado, estudamos os tempos de Jesus, né? E nesse contexto agora estaremos estudando os tempos atuais. O escritor da revista é o nosso irmão César Moisés de Carvalho e é um homem super inspirado por Deus, é um homem abençoadíssimo, escritor, teólogo, professor da FAECAD, e desde já queria parabenizá-lo pelo trabalho. Dando início à nossa pré-aula, teremos aí, né, um contexto de 13 lições. A primeira lição é a Igreja em um Novo Mundo, ou a Igreja em um Mundo Novo. É interessantíssimo a gente tratar esses assuntos porque dizem ao nosso respeito, né? É contemporâneo a nós. E a gente cria-se diversas indagações a respeito de qual o papel da igreja frente a essas mudanças, a essas transformações. Porque dia a dia a gente tem observado que o mundo está em constante transformação, isso é notório. Inclusive o próprio César Moisés, em um determinado período dessa lição, ele diz que a gente vive como se vivêssemos completamente diferente de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. E é uma verdade. A gente vive hoje num mundo em constantes transformações que parece que as transformações são diárias. Parece que as transformações são a cada hora, né? A cada dia surge-se um aparelho de celular novo, a cada dia surge-se um objeto diferente, a cada dia surge-se um meio de comunicação, né, mais acessível, mais diferenciado. E qual o papel da igreja perante todo esse contexto, todo esse cenário? A gente vai trabalhar isso hoje. Então eu gostaria de dizer a você que você é muito bem-vindo nesse canal, viu? Que Deus em Cristo te abençoe. Seja você professor, aluno, pastor, você é bem-vindo. Espero que você goste dessa nossa pré-aula. Amém? O texto do dia diz assim, ó: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo. Difícil falar sobre isso, né? Porque hoje, perante toda essa transformação, a gente, como igreja em Cristo, temos que ter a cautela, temos que ter o discernimento para não sermos levados por essa onda de mudança. Ou seja, Jefferson, com isso você quer dizer que nós não devemos mudar? Não, não é isso, tá? Eu apoio porque eu acho que a igreja precisa mudar, sim, precisa trazer coisas novas. Porém, a mesma não pode sair do contexto, do cenário bíblico, da fundamentação que é Cristo Jesus, ok? Então, assim, o que o texto de Romanos 12:2 vem dizendo aqui, ó: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, quando o mundo vem até nós com ideologias deles, nós devemos ir até ele com a nossa ideologia e transformá-los pela renovação do nosso entendimento. Porque nós temos essa mente diferenciada, essa mente de Cristo que foi enxertada em nós. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo e através disso fomos renovados, correto? Então, quando nós fomos renovados, a nossa vida foi transformada. E é isso que nós devemos trazer para o mundo. Essa transformação que eles ainda não conhecem. E é isso, professor, que é interessante você frisar com o seu aluno no domingo na escola dominical. Ok? Abra sua Bíblia comigo em João,
16:33. O Evangelho de João, ele vai tratar muito a respeito desse tema de mudanças. João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim, ó: Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos afirma que teremos aflições. É muito difícil você ir contra algo que já está sendo, já está pré-determinado a acontecer. Não é uma verdade. A gente vê tanta catástrofes no mundo hoje, a gente vê um sistema totalmente corrompido, né, por essas mudanças que vêm acontecendo aí, tanto em nossa legislação, quanto em todo o cenário. A gente sai nas nossas ruas, a gente já observa as transformações, as mudanças que vêm ocorrendo. Então, isso muitas das vezes nos aflige, pois o nosso pensamento é o mesmo. Nós adoramos a Cristo acima de quaisquer coisas, né? E quando isso vem até nós e nos embate, nos choca, isso cria em nós, como que eu posso te explicar? Isso cria em nós uma angústia, né, dentro de nós mesmos. Mas é o que o próprio versículo diz assim, ó: Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Cristo sabia que nós teríamos aflições. Ele veio, ele saiu, ele se despiu de sua glória. Olha, ele sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas encarnou-se em forma de servo, veio até nós. Ele sabe o que você está passando. O interessante disso é que Cristo sentiu as nossas aflições, né? E foi levado ainda assim, mudo, como cordeiro, não é verdade? Ao matadouro. Então a gente observa que ele sabia que nós iríamos passar aflições por conta de todos esses contextos que naquela época ainda não eram tão influentes assim. Existiam mudanças, mas as mudanças eram completamente diferenciadas das quais nós temos hoje, né? E nós devemos manter a nossa postura. Isso é interessantíssimo. A nossa postura de igreja não pode se mudar. Devemos continuar pregando o evangelho vivo, o evangelho eficaz, e não aquilo que diz aos nossos prazeres, ao nosso querer. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, querido professor, enfatize para o seu aluno que vai ser difícil, sim, ele viver nesse mundo de transformação, de mudança, onde que muitas das vezes ele pode ser até rechaçado, onde que muitas das vezes ele pode ser até humilhado, pode ser sofrer, a gente diz aí, sofrer bullying, né? Hoje a palavra nova é essa. Então, quantos de nós já sofremos bullying? Quantos de nós já fomos humilhados? E quantos de nós já morreram por amor do Evangelho? Mas o que nos espera é uma terra prometida, e eu tenho certeza que nós conseguiremos chegar lá. O tópico 1 dessa lição diz assim, ó: do mundo veterotestamentário ao neotestamentário. O que o autor da revista está querendo tratar nesse tópico é que dos 400 anos do Velho Testamento ao Novo, Deus ficou mudo, completamente mudo, né? A gente fala que é o período interbíblico, não é isso? Mas, porém, com tudo isso, Deus falou com algumas pessoas, revelou a Isabel, né, a vinda de João Batista, falou falou com Zacarias, enfim. E o que o autor da revista ele vem tratando a respeito disso é que do período de João Batista a Jesus Cristo, essas mudanças que ocorreram, inclusive João Batista, ele de um certo momento ele vai para o deserto, não é isso? E em um certo momento Cristo aparece, ou seja, João Batista ele foi o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo esteve perante a população, participando de todo aquele contexto, e ele não se ocultou dali. O interessante é que o nosso mestre, ele sempre fez questão de estar presente na multidão. Ele sempre fez questão de estar presente entre a população, né? Aqui, ó. Da separação social à imersão comunitária. Jesus, um homem do seu tempo,
A acusação de que deveria apartar-se dos pecadores, Jesus respondia que são não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Marcos 2:17. O mestre procurava estar onde as pessoas se concentravam, pois a sua missão consistia exatamente em resgatá-las. Jesus também recolhia em momentos oportunos a fim de se falar com Deus. Então, interessante, o professor, é que você enfatize com seu aluno que a igreja ela não pode entrar dentro de um casulo, entende? A igreja ela não pode se fechar em si mesma como uma ostra, porque Cristo não se fechou. Cristo esteve presente na multidão e ele conseguia transformar a multidão através do evangelho. Olha que profundo. Cristo realmente é um modelo, é o nosso maior modelo a ser seguido, porque em tudo foi tentado, porém sem pecado. Olha que importante. O primeiro milagre que Jesus, Filho de Deus, realizou foi um casamento, você bem sabe disso. Desta forma, o matrimônio, em outra ocasião, participando de um jantar na casa de um fariseu, transformou a vida de uma mulher. Para dizer de forma direta, Cristo jamais se recusou a participar da vida comum em social das pessoas. Então, o que a gente observa hoje muitas das vezes é a igreja se ausentando, é a igreja se isolando. Não, não faça isso. A gente precisa estar no mundo, mas a gente não pode ser corrompido pelo mundo. Cristo, uma vez dizendo, ele disse que não ore para que vos tire do mundo, mas que vocês consigam transformar o mundo pela renovação do entendimento que vocês têm. Olha que importante o nosso papel de cristão, de cristã, o nosso papel quanto igreja nos dias atuais. O mundo é enfrentado pela igreja do primeiro século, aspecto político e sociocultural. Nessa segunda parte, o próprio autor da revista ele vem dizer que a igreja do primeiro século, né, dos tempos de Jesus, ela era uma igreja totalmente diferente dos nossos tempos, por conta dessas transformações, porém existia sim perseguições. A igreja ela vivia oprimida pelo sistema corrompido, a igreja vivia oprimida pelo imperador romano, né? Inclusive eles ansiavam uma pessoa que os retirassem, que os resgatasse do sistema de Roma, da igreja que vivia oprimida por aquele sistema. Porém, Cristo ele não veio para tirar a igreja do sistema romano, os judeus, na verdade, do sistema romano. Cristo ele veio para transformar, para trazer paz, para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. Porém, ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Não diz assim a palavra? Mas todos que receberem, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. A promessa chegou até nós. A promessa nos alcançou. Cristo é tão importante nesse contexto que ele conseguiu revolucionar todo mundo. Ele marcou o seu tempo e ele sempre marcará. Porque a palavra do Senhor tudo pode passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Isso é uma verdade. Isso é uma pregação e essa mensagem precisa ser vivida por nós. Ok? Como se não se bastasse o desafio externo, a igreja enfrentava ainda a perseguição do judaísmo, é o que eu acabei de dizer. Inicialmente de forma hostil e violenta, posteriormente de maneira camuflada e sutil. Nós tivemos diversos exemplos na Bíblia de discípulos que foram perseguidos e mortos, com morte inclusive de cruz, como Pedro. Porém, Pedro, ele disse, olha gente, vocês não estão entendendo. Cristo transformou a minha vida. Cristo me mudou. Eu não tenho direito de morrer como Jesus Cristo. Não, vocês viram de cabeça para baixo a minha cruz. Eu quero morrer de cabeça para baixo, porque eu não tenho esse direito. Coisa linda, né? Agora, quantos de nós, muitas das vezes, não queremos sequer falar de Jesus Cristo para o nosso vizinho? Sequer falar de Jesus Cristo
para os nossos amigos da faculdade, se quer falar de Jesus Cristo para as pessoas que estão dentro do nosso lar. O nosso papel de professor é de conscientizar o nosso aluno de que ele veio para fazer a diferença nesse mundo. Que ele tem um contexto, ele está dentro de um contexto importante e que esse é o momento dele. Essa é a era e que não pode ser levantada uma outra pessoa além dele, porque ele foi escolhido para fazer, desenvolver esse papel nesse tempo. Tópico 3 diz: a igreja em um mundo novo. Ler o tempo. A igreja do Senhor precisa manter a sensibilidade e a direção do Espírito Santo que marcou sua fundação. Atos capítulo 3, versículo 2. Vamos ler para a gente conseguir entender esse contexto? Atos capítulo 13, verso 2. E servindo eles o Senhor, e jejuando, disse: Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, a igreja do primeiro século, a igreja ali primitiva, ela vivia em jejum, ela vivia em constante oração, em comunhão, no partir do pão. E diz: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Não podemos perder o nosso papel, não podemos nos embaraçar nesse cenário, nesse contexto. Devemos entender que fomos chamados, assim como Barnabé, assim como Saulo, a desenvolvermos o evangelho vivo, o evangelho eficaz, não um evangelho de prosperidade, porque hoje o que diz aí, o que se tem vivido, é um evangelho que você vai ganhar carro, casa, que você vai ganhar um bom emprego. Além disso, se nada disso acontecer em nossas vidas, Cristo continua sendo exaltado, porque o que ele tinha que ser feito, ele já fez. Ele deu a sua vida por amor a nós. E se temos essa mente de Cristo, já é motivo de mantermos uma constante comunhão, uma constante adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o véu do templo já foi rasgado. Antigamente não tínhamos acesso ao Pai. Era necessário irmos ao sumo sacerdote para que os nossos pecados fossem perdoados. Hoje temos esse livre acesso. Eu posso falar com Jesus Cristo, eu posso falar com Deus através da pessoa do Espírito Santo, na minha casa, na minha rua, na minha faculdade, na minha igreja, em qualquer lugar. Cristo, Deus, o Espírito Santo, está acessível a cada um de nós. E o que ele quer de nós é simplesmente um coração adorador. É a única coisa que Cristo procura, verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E mesmo dentro desse contexto globalizado, que é o que a gente ainda vai tratar nas próximas lições, nós iremos falar sobre globalização, sobre crise econômica, nós iremos falar sobre mudanças, continuar falando sobre mudanças. O que eu quero deixar para você hoje, professor, para você, aluno, que você precisa mudar sim, mas que você não pode absorver tudo, mas que você tem que se infiltrar todas as coisas. Mudar é necessário. Agora, transformar a população, a cidade, o nosso estado, o nosso país, com o pensamento de Jesus Cristo, é muito melhor e é muito maior. É uma tarefa muito mais importante. O que eu quero dizer para você hoje, querido professor, é que você continue nessa força, que você continue levando a palavra do nosso Deus, mesmo cansado, mesmo abatido, mas que sabendo que em Cristo nós podemos todas as coisas. E que o Deus que pode fazer muito além do que pedimos e do que pensamos, esse é o Deus ao qual nós servimos. Eu gostaria de que você curtisse esse vídeo, você se inscrevesse no nosso canal. A cada semana estaremos postando uma nova pré-aula. Eu quero desejar a você um bom início de trimestre, que você seja ricamente abençoado por Deus. Qualquer dúvida, qualquer crítica, eu estou adepto a quaisquer coisas, você coloque no rodapé do vídeo, eu terei um imenso prazer em respondê-lo. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te dê a paz.
Que você seja essa pessoa abençoada por Deus, não só hoje, mas durante todo o tempo em que você estiver aqui na Terra, que você possa desenvolver esse papel de diferenciador, de igreja que foi chamada para fazer a diferença. Que Cristo te abençoe. Amém.